Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o livro do profeta Daniel. Salvo erro, está no capítulo 1 ou 2, só um instante. É no primeiro, irmãos. Daniel, capítulo 1. Iremos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Daniel, capítulo 1. Nesta Bíblia se encontra na página 1046 do Velho Testamento, claro. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, o de Daniel, pois de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias e Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E conveio nisto, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Ora, a esses quatro mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos.
E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º do ano do rei Ciro. Queridos irmãos, como na leitura, Deus deu a graça de ler de uma forma que nós fôssemos acompanhando, até quem não conseguiu ler, mas ouvindo, entenderam que eles não estavam, esses 4 jovens, aonde era a sua pátria, onde se falavam a sua língua, sua cultura, era totalmente diferente, principalmente a crença era contrária. Eles foram levados juntos quando veio o rei da Babilônia. Claro que mandou ali um capitão, um exército, e quando invadiram Jerusalém, levou o povo cativo, e dentre eles os filhos dos nobres. E muitos podem até imaginar como pode Deus ter permitido tamanho sofrimento. Não é que Deus permitiu apenas, Deus avisou antes. Deus falava através dos profetas e principalmente de Jeremias que viria esse mal acontecer. Mas preferiam ouvir as mentiras, as profecias falsas, aqueles que falavam que não aconteceria aquilo, que Deus era com aquele povo, que podia ir para as batalhas, que quem viesse ia cair por terra, que ninguém, mas na desobediência. Mas o Senhor justificou não só Jeremias, mas aqueles que guardaram o concerto com o Senhor, foi chamado até remanescente. Mas bem-aventurado é aquele, aquela que está na comunhão desse culto, ouvindo a palavra, e o Senhor encontre temor dentro do teu coração, porque quem estiver brincando com a graça é uma coisa, mas você que teme a Deus, o Senhor diz, a tua casa está na rocha e ela não vai cair. Então, desses que foram levados, o Senhor permitiu que esses 4 jovens também fossem introduzidos na presença do rei e fossem selecionados para ser ensinados na cultura, na crença, nas línguas, em tudo aquilo que tinha naquele reinado que era muito grande, tinha 120 províncias, o domínio daquele império. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas aquele que é crente, ele aqui dentro, lá fora, no meio da faculdade, do estudo, no trabalho, até no meio do pecado, ele não se contamina. Bendito é o Senhor. E alguém entrou aqui hoje buscando uma palavra, porque o Enem está aí, você está se preparando, e você veio buscar hoje uma palavra, e já no início o Senhor fala, pode ir, serei contigo, vou te abençoar na faculdade, vou te dar inteligência, mas hoje você já sai daqui, aleluia, orientado por Deus, para você não comer manjar do que o maligno vai pôr diante de ti. Então, quando eles foram separados, ficariam ali por 3 anos, para serem, vamos falar abertamente, irmãos, mudado até o nome. Vocês perceberam aqui? Era um nome, bendito é o Senhor, já trocou Daniel para Azarias, já colocou no outro Mesaque, porque assim que o adversário quer fazer, ele quer trocar teu nome, ele quer trocar tua identidade,
Ele quer dar a comida dele para você, Ele quer vestir você conforme Ele quer, mas bem-aventurado é aquele que está aqui nesse temor, aleluia, a virtude que estava lá em Daniel, bendito é o Senhor, e nos outros 3 companheiros, o Senhor está derramando nesse culto hoje. O inimigo vai vir com aquilo que é dele e você não vai aceitar. Vai tentar te vestir de confusão e você não vai ser vestido de confusão. Você vai ficar firme na doutrina, na obediência, no temor da palavra, e te garante Deus, aquilo que é teu, aqui e lá no céu, ninguém mexe. O que Deus quer te dar, ninguém vai tocar. E quem tem comunhão nessa palavra, o Senhor já manda te dizer: senta na mesa, come e bebe, porque tu sairás daqui forte. É na palavra de Deus que é a água pura, o pão da vida, não nas guloseimas que o maligno está tentando colocar. E tem alguém que entrou aqui hoje dizendo: eu não sei o que está acontecendo, eu estou me esforçando, eu estou lendo livros, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Te diz o Senhor: você só precisa de temor, você precisa de reverência, e deixar o meu espírito, aleluia, ter livre curso em ti. Irmãos, comunhão que hoje Deus liberta até alguém da depressão, aleluia, alguma coisa que o inimigo está tentando te vestir de tristeza, de angústia, porque a tua alma geme dentro de ti. Hoje o Senhor dá uma ordem já no início dessa palavra: alma, volta a respirar, volta a cantar, volta a se alimentar daquilo que é do céu, e aquilo que o inimigo queria te vestir, te dar, o Senhor tomba a mesa dos demônios hoje na tua vida. Porque assim, irmãos, vendo pelo um lado, o rei selecionou, o rei colocou eles entre os nobres. Cuidado, é o aviso da palavra. Quando vier muita honraria, muito tapinha nas costas, muito elogio, muito convite, vigia, jovem do Senhor, vigia, mulher de Deus, vigia, homem de Deus. Se eles fossem aqui, irmãos, carnais, e não temessem a Deus, e não guardassem as profecias e os ensinamentos, eles teriam se enfeitiçado com a honraria humana, com a honraria do rei, com a honraria que eles estavam recebendo. Mas como eles honravam a Deus acima de tudo, muitos podem não entender por que eles não aceitaram isso. Porque ele já está aqui, irmão. Eles seriam exortados, ensinados também como que era a lei do Deus deles. E esse manjar, antes de vir para o rei, era consagrado aos deuses, à idolatria. Então eles, como tinham temor de Deus, não, meu companheiro, meu irmão, não podemos pôr isso na nossa boca, não podemos tomar parte nisso, porque senão nós vamos entristecer o Senhor. Como é que nós vamos fazer? Vamos falar com o chefe dos eunucos, e ele vai conversar com o dispenseiro, que dá a nossa porção, e ele não vai aceitar de cara, mas nós vamos falar para ele fazer um teste. Deus vai pôr virtude na água, Deus vai pôr virtude no legume, porque onde Deus põe a virtude dele, há prosperidade. Até no pouco Deus faz muito, aonde não tem nada Deus faz aparecer, aleluia. Quem está aqui nessa fé, o Senhor manda profetizar: não tema os dias que nós vamos enfrentar, não faltará o toque de Deus, a virtude de Deus no pão, na vestimenta. O teu sapato não vai envelhecer, o teu vestido não vai furar, e o que é teu não vai minguar. Deus vai multiplicar. Então vamos. Bendito é o Senhor. Quando chegou ali, irmãos, naquela hora, tem que ser crente de verdade, tem que amar Deus acima de tudo. Mas eram jovens que tinham a profecia, guardada as promessas de Deus, porque um dia eles ouviram até isso e foram até no extremo do fogo e da água, porque Deus tomava Isaías pelo Espírito e dizia: aonde passarem as águas não te submergirão, e o fogo nem a chama arderá em ti. Foram fiéis a Deus, que não prostraram nem diante de uma estátua que o rei tinha feito, porque lembraram da profecia. O fogo está lá, mas a chama não arde,
verdade aqui. Nós estamos debaixo da palavra, e está aqui a palavra que já não vai muito longe devido ao horário, mas quem está aqui querendo servir a Deus, firmado na graça, agradar a Deus pelo compromisso da vida eterna, te diz o Senhor: tu és peregrino numa terra que não é tua, fala uma língua que não é a tua, querem te vestir daquilo que eu não quero que você vista, querem te dar um alimento que a tua alma repugna e que meu espírito tem nojo, mas hoje eu ponho aqui, aleluia, a minha palavra: come, bebe, porque tu vai enfrentar esses dias com dignidade. Quando o inimigo achar que a tua casa vai cair, ela vai prosperar ainda mais. Quando achar que vai travar a tua boca, eu te tomo em língua dormindo para expulsar os demônios. Quando achar que vai, aleluia, mexer naquilo que é teu, eu tiro por cima, eu entro dentro do sistema, eu faço cair o que precisar cair e levanto o que precisar levantar, te diz Deus. Mas eu vou mostrar que aquele que se consagra, que me serve e me ama acima de tudo, vou tirar ele por cima, te tirar além das encruzilhadas que o inimigo vai tentar te prender, te amarrar e querer travar a tua boca, mas você vai sair do outro lado dando glória a Deus. O teu semblante vai ser semblante de alegria, e se alguma coisa estava querendo te entristecer, receba a luz de Deus de volta no teu olho, no teu rosto. Canta, mulher de Deus, canta, homem de Deus, sai daqui dando glória, entra na tua casa dando glória, é onde for, diga: eu tenho uma pátria, uma identidade dentro de mim, que não é essa aqui, eu sou um cidadão do céu, eu tenho que sentir essa identidade e gritar dentro de mim. Xalamanaia, estou sentindo a comunhão, os verdadeiros judeus que estão aqui, aleluia, que não é segundo o sangue da carne, mas o de Cristo que te deu essa identidade. Tu vai pisar na cabeça da serpente terça-feira agora. Santo é o Senhor. Aleluia. A Mandari percebe que aqui existia hierarquia, desde o rei que mandava o chefe dos eunucos, até chegar nos dispenseiros, para que depois promovesse outras hierarquias, porque eles seriam príncipes. Bendito é o Senhor. Alguns prefeitos, outros para as outras coisas, mas em tudo, seja a posição que for nessa terra, nunca troque pela tua posição de cidadão do céu. Tu és herdeiro de uma glória imensurável e incalculável. E todos nós que estamos aqui, já perto do fim dessa palavra, seremos tentados. Ser tentado até o Senhor Jesus foi. Mas bem-aventurado é aquele que, quando vier a tentação, você venha dizer: esse prato eu não como, essa comida eu não toco. E alguém que está aqui, e que na quinta-feira alguém esticou a droga e falou: só dá uma puxadinha, tampa isso, e você negou aquilo, hoje tu sai desse culto com um dom de Deus. Aquela hora tinha uma plateia de demônio, não era só aqueles 4 moços não, junto com eles tinha mais demônio do que gente ali, em volta esperando você tampar uma das tuas narinas e puxar com aquela caneta que ele pôs na tua mão. Mas você, Deus, me mostra aqui, irmãos, você disse: eu não vou fazer isso porque eu sou crente. Santo é o Senhor. Vocês têm comunhão para Deus vestir os nossos jovens de virtude, para eles dizer não para o diabo. Vocês ouviram na oração? Faz nós dizer não para a tentação, faz nós dizer não para o pecado. E está aqui agora a palavra que vai dar o dom do não que foi pedido. Quem tem comunhão agora, recebe o não de Deus para o maligno. Aleluia! Cada não que tu der para a tentação vai ser um sim para o anjo de Deus operar na tua casa. E todos nós, irmãos, sairemos daqui hoje com uma recomendação desse culto: santificação e consagração. Se santifica e se consagra, porque tem alguns aqui
que está incomodando o maligno. Se Deus abrisse os olhos das flechas que são lançadas contra a tua casa, contra a tua geração, porque o inimigo não respeita horário não. Alguém faz barulho lá, pode até chamar a polícia, demora, mas vem. E chega, ó, você está importunando o teu vizinho, tem que parar. Mas demônio não é assim que se vence. Ele vem de madrugada, não respeita sono, não respeita a criança que está no ventre. Glória ao Senhor, ele é covarde. E tem covardia que veio contra o teu trabalho, contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua saúde. E você diz, eu não estou aguentando, eu estou esgotado. E é verdade, tua carne não está aguentando os bombardeios. Mas se anuncia Deus por essa palavra, está vindo uma grande vitória. E você vai escutar um estrondo de uma legião, de uma potestade caindo. Santo é o Senhor. É flecha de dia, de noite, de madrugada, é no trabalho, até aqui dentro da igreja você já levou flechada, mas bate em você, mas não entra, porque eu te dei uma coraça, uma proteção, uma blindagem do sangue do meu filho Jesus Cristo, te diz Deus. E a palavra ela vai encerrar assim: lançará as últimas flechas dos espíritos, mas a hora que eu me levantar, eu levanto, eles caem, e você canta glória, 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 dou a Jesus com fervor. Aleluia, tem comunhão para você estar na comunhão aqui e lá fora. Aleluia, você vai escutar o estrondo. Que barulho foi esse? É a casta que vai cair. Foi feito um acordo, uma reunião secreta maligna lá no inferno. Faz isso que ele nega, mexe ali que ela vai sucumbir, toca lá que ela vai se revoltar, mexe ali que ele entrega os pontos. Aleluia, tu entrou aqui, aleluia, com a língua de fora, mas buscou força não da carne, mas de lá de dentro, cantou quando precisou cantar, ficou na comunhão, prestou atenção e te diz Deus, eu já estou para me levantar, e a hora que eu me levantar, a tua casa inteira vai cantar, desde o menor até o maior. Aleluia. Santo é o Senhor. A inteligência de Deus está tomando nós aqui. Não é a ciência da terra, aleluia, mas é uma ciência divina. O teu filho, a tua filha vai ser tão sábio que quando o inimigo pensar que vai enganar ele já saiu do outro lado. Você crê agora que Deus está ungindo todos nós no fim desta palavra? A tua geração está sendo ungida por Deus. Aleluia, nós lemos aqui que nenhum astrólogo e nenhum outro sábio se encontrou mais sabedoria e inteligência do que nesses 4 jovens. E Deus hoje passa aqui e fala para os pais, para os avós que estão aqui: eu vou ungir teu filho com inteligência, eu vou dar sabedoria para a tua geração. Glória ao Senhor, que comunhão eu estou sentindo aqui agora. O óleo de Deus está descendo sobre aqueles que estão na comunhão e vai até a tua 4ª geração. Ah, que gostoso, irmãos. E o que aconteceu aqui? Hoje o Senhor deu inteligência, sabedoria nas letras, mas a Daniel o Senhor deu visão e sonhos. Percebe, irmão, que já desde aquela época tinha diversidade de dons? Por isso que nós não precisamos imitar ninguém. O Senhor deu para mim, é para mim. Que deu por irmão Eudes, é por irmão Eudes. Deu por irmão Gerson, por irmão Gerson. Cada um o Senhor dá aquilo que é para nós granjearmos. Que Deus mostrou aqui agora. Alguém te mandou no WhatsApp 5 línguas. E você que está na galeria, irmã, recebeu isso. Falou: irmã, fala isso rapidamente várias vezes, e quando você estiver em comunhão você vai falar naturalmente. E hoje Deus te fala: essas linguagens não é minha, é um espírito maligno querendo ser glorificado na tua boca.
apaga não só do teu celular, mas Deus apaga da tua mente. Hoje aqui ainda, tu sai falando uma língua que você não pensa, mas que ela vai sair como labaredas da tua boca. Que comunhão que eu estou sentindo aqui, irmãos. Já não dá mais tempo de pregar, o horário já nos aperta. Bendito é o Senhor, não vamos terminar o culto tarde, mas quem tiver na comunhão, o que Deus tem que fazer aqui, Ele faz em poucos segundos, e o que Ele vai fazer na tua casa e nos próximos dias, será uma obra de sequência. Na hora em que eles foram apertados pelas situações que vivenciaram, não faltou a providência e o escape de Deus. E o Senhor manda terminar essa palavra dessa forma: se santifica, se consagra, porque é quando vier as situações em que até os espíritos vão dizer: agora não tem mais jeito, ele já era, ela já era, não tem mais para ele. Te diz o Senhor: eu vou abrir um caminho dos santificados, um caminho dos consagrados. Deus nunca me deu isso, mas o Senhor já está dando aqui. Para os santificados e os consagrados haverá uma saída que o inferno inteiro vai ficar chocado. Senhor Jesus, vocês creem nisso aqui? Que já tem espírito batendo mão com mão e dizendo mas Deus hoje por essa palavra manda dizer, eles vão dizer ai, 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 e você vai dar glória a Deus de dia e de noite. Haverá uma saída para os consagrados e os santificados. Deus seja louvado. Por um dos servos o Senhor dará a oração do agradecimento e será apresentado o nosso irmão músico também, que começou a tocar, e nessa comunhão agradeçamos a Deus. Amém. Glória, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus. Glória a Jesus. Glória, glória, glória. Eterno Deus, Pai, Criador dos céus, da terra, em nome de Jesus, teu amado e santo Filho Jesus Cristo, estamos mais uma vez agora ajoelhados diante de ti, Senhor, implorando, Senhor, Ria Lamanaia, que tu não nos deixe um segundo sequer, mas que esta presença nos leve, Senhor, para a nossa casa, que venhamos ver as tuas obras se cumprir na nossa vida. Te agradecemos por esse santo culto de louvor a ti, que tu preparou para nós aqui nesta noite. Graças pela presidência que deste ao teu servo, pelos hinos cantados em louvor ao teu nome, aleluia, pela apresentação do nosso irmão, que tu hoje, Senhor, preparou de ser glória ao nome do Senhor, apresentado à Irmandade como músico na tua congregação. Aleluia. Toma ele agora pelo teu Espírito Santo, encha-o de força, de poder, aleluia, de virtude, Senhor, para que ele venha sempre glorificar o teu nome. Graças pelos hinos, oração, testemunho, tudo que tu preparou para nós. E maiormente te damos graça por esta santa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, grava
a tua palavra no nosso coração e os ensinamentos que tu nos deu também nesta noite. Sim, Senhor. Guarda-nos para os nossos destinos. Em nome de Jesus te pedimos, por ele bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A orquestra, nesse hino da despedida, toca os 3 versos, tá? Glória a Jesus. Aqui, nós, ouvindo tudo que Deus mandou, e as nossas crianças também, ao lado no EBI, aprendendo a história do anúncio do nascimento de João e a vida de João Batista. No capítulo 1 de Lucas, do verso 5 ao 25, 57 ao 66, também se encontra em Marcos 1, do verso 1 ao 8, 38 crianças. Louvado seja Deus. Tudo bondade de Deus, e vai ser sempre assim. Aquele que quiser, o Senhor vai dar aos interessados nas vitórias espirituais, nas virtudes celestiais, não vai faltar. Vai em paz, glória ao Senhor. Porque até o que o inimigo estava tentando te enganar, quem ficou enganado, confundido é ele, viu? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Vocês creem que nesse último amém agora tem alguma coisa que começa a fender e até terça-feira vai dobrar e vai despencar em algum trono? Santo é o Deus. Algum domínio que ele começa a se fender nesse amém de vitória que sai da tua boca nesse último amém desse culto aqui. Aleluia. É uma profecia assim. Glória ao Senhor. Começa a rachar agora nesse amém. Vai abrir, vai fender, vai cair e vai virar pó. Aleluia. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os ensinamentos, a palavra, as virtudes permanecem em nossos corações para sempre.